Eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo, palestrante, coach, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre crescimento profissional e alguns problemas de atitude e de comportamento que atrapalham muitas carreiras. Me diz uma coisa, você planeja a sua carreira? Eu sei, parece uma pergunta simples e, na verdade, é uma pergunta muito simples, de resposta muito fácil. Sim ou não. Você planeja? Sim ou não? E quando eu digo planejar, é você realmente desenhar e colocar no papel o que você quer. Você já parou para pensar aonde quer chegar aos 50 anos, ou aos 60 anos, ou aos 100 anos? Eu pergunto isso porque muita gente ainda usa o argumento de que já passou da idade. Ou porque no meu tempo tudo era mais fácil. Eu já quero te dizer, quando eu escuto essa conversa de no meu tempo, eu fico sinceramente pensando que eu estou falando com alguém que já morreu. Seu tempo é agora. Seu lugar é aqui. Se você quer algo além disso, se você quer algo a mais do que isso, você precisa planejar e se organizar para conquistar. Quanto ao argumento de que já passou de idade, já passou da idade ou está velho para isso, eu adoro um exemplo que eu tenho em casa. Aproximadamente uns 15 anos atrás, eu estava na minha casa e meu pai chegou para me visitar. Eu confesso que eu levei um susto, porque eu vi que ele tinha raspado a cabeça. O meu pai, ele tem bastante cabelo, até hoje, diferente de mim. E ele tinha rapado a cabeça e estava com um boné vermelho, de skatista. Eu confesso a você, eu achei que ele tinha ficado doido. E quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele, muito sorridente, me disse que tinha passado no vestibular. Eu perguntei, pai, você prestou vestibular? Ele deu uma risada e me respondeu, Eduardo, meu filho, você é um cara legal, mas você é meio lento, né? Eu prestei e passei no vestibular. Na época ele estava com 63 anos de idade. E ele sempre teve o sonho de fazer uma faculdade. Sempre foi contador, técnico. Resolveu fazer. Levantou, se inscreveu no vestibular, estudou, prestou e só apareceu para contar a novidade quando ele já estava matriculado na faculdade. Olha, cabe comentar. Esse foi o primeiro curso superior dele. Depois desse, ele fez outro e nesse momento, com 78 anos de idade, ele continua pensando em fazer outros cursos, estudar, viajar, aprender. O que eu quero te dizer é que se você ficar pensando que já não tem idade, que já não tem tempo, que já não tem mais vontade, você está certo. Porque quando você chega a pensar essas coisas, é porque realmente você já está sem pique, sem energia. Mas não precisa ser assim. Então, que tal planejar a sua carreira e começar a planejar a partir de agora? A partir do ponto em que você está. Para começar um bom planejamento, você precisa saber qual é o ponto de partida. Sejamos francos. O seu ponto de partida é a posição profissional que você ocupa hoje. Sem ilusões, sem enganações. Vamos ser sinceros, vamos ser concreto com isso. Observa agora e analisa a posição que você ocupa hoje. Analisa a remuneração que você tem agora. Analisa o destaque social e profissional que você conquistou até o momento e confere, com muita sinceridade, isso é o que você pretendia alcançar? Tudo isso é o suficiente? Tendo isso em mãos, você pode decidir aonde você quer chegar, qual a remuneração que você quer ter, qual o cargo que você quer ocupar, qual a empresa que você quer trabalhar, qual é o plano que você quer colocar em ação. Defina para onde você vai. Porque como disse o gato risonho para Alice, se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. E, numa boa, se qualquer caminho serve,
Isso quer dizer que nenhum caminho serve. Defina então o que você deseja e comece a entender o que você precisa fazer para chegar no lugar que você deseja. Ao fazer essa reflexão, você pode perceber que a sua jornada pode ser muito mais fácil do que você imagina. Então, você vai se perguntar, por que até agora você não fez nada? Por que você está deixando o tempo passar e as oportunidades irem junto, sem que você aproveite da melhor forma possível? A propósito disso, eu quero hoje te apresentar o Avante, o método definitivo de gestão de carreira. Um método de gestão de carreira profissional, que é o curso que eu criei para auxiliar os profissionais a assumirem a gestão da sua carreira e construírem o seu sucesso profissional. Olha, você pode fazer o seu planejamento sozinho e de repente seguir essa longa estrada. Vale a pena. Ou você pode pegar um atalho comigo e conquistar muito mais rapidamente o sucesso profissional que você deseja. Eu sei, você pode achar loucura que um curso possa ajudar um profissional a conquistar o sucesso que ele deseja. Mas, novamente, vamos lembrar do gato risonho lá do livro de Alice no País das Maravilhas. Eu te digo que eu não sou louco, mas a minha realidade é diferente da sua. Veja, a minha realidade é de que é possível planejar, é possível analisar e criar uma realidade profissional muito melhor. A minha realidade é de que é possível ser feliz na carreira profissional. E ser feliz na carreira profissional é conquistar resultados, é se sentir realizado. E é essa realidade que eu quero te apresentar no Avante. Peter Drucker, você já deve ter ouvido falar. Um dos maiores gurus da administração moderna. Uma vez, ele falou que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Ou, como eu costumo dizer, o seu currículo ele te coloca dentro das empresas, mas para ficar lá dentro, o que vai ser medido é o seu resultado e, principalmente, o seu comportamento. Um profissional de alto desempenho é valioso para o mercado, é buscado pelas empresas e ele possui as melhores condições para detectar as oportunidades para empreender. Então, sinceramente, eu não sei, mas talvez hoje você seja um profissional contratado, um prestador de serviços ou mesmo um funcionário com carteira assinada dentro de uma organização e quer ter uma renda maior, quer ser promovido, quer crescer. Talvez você esteja buscando o reconhecimento dos seus pares, dos seus colegas de trabalho ou até mesmo dos seus familiares. Então acredita, isso está em suas mãos. Você precisa se aprimorar e melhorar alguns comportamentos, porque alguns dos comportamentos que você tem hoje, eles te limitam. Deixa eu te apresentar um conceito para a gente poder entender melhor do que a gente está falando aqui e o que a gente está discutindo. Nós temos no mercado 4 tipos de profissionais. Essa é uma conceituação prática, simples e objetiva. Nós temos os profissionais aprendizes, aqueles que não conhecem a tarefa. Eles precisam se desenvolver, possuem pouca experiência e até por tudo isso, são pessoas que vão cometer erros. Eles erram. O erro é parte do aprendizado. E quem está no começo de carreira, ou num momento, de repente, de transição, mudando de posicionamento, ele vai se ver nessa posição de aprendiz. Normal. Nós temos ainda os profissionais que eu chamo profissionais frios. Esses profissionais frios conhecem a tarefa. Eles possuem experiência, possuem estrada e já não cometem muitas falhas. Só que essas pessoas estão desmotivadas. Já não comemoram mais as suas vitórias e conquistas, que são cada vez menores. Já não vibram pelos novos desafios porque veem como problemas. Provavelmente essa pessoa
ela tem um histórico de experiências negativas, de falta de confirmação das suas capacidades. E por isso, hoje, é uma pessoa carente. Esse profissional ele precisa de apoio, de orientação, ele precisa de gás. O terceiro nessa lista conceitual é o profissional potencial. Essa é a pessoa que demonstra interesse, curiosidade, e essa pessoa inspira confiança nos seus pares, nos seus clientes, nos seus parceiros e nos seus superiores na hierarquia. Essa pessoa, esse profissional potencial, está motivado, ele busca se desenvolver. E você pode pensar que isso é o melhor que pode acontecer, mas esse é um engano comum, porque ainda pode ser muito melhor do que isso. E eu estou falando dos profissionais que eu chamo de profissionais empreendedores. Essa pessoa sabe o que tem que ser feito e sabe fazer muito bem. Essa pessoa possui resultados num nível de excelência. Tem muita experiência, seja profissional ou de vida, porque usa tudo como aprendizado. Ela usa essa experiência como conhecimento, como orientação. É uma mudança de perfil. Essa pessoa possui muita iniciativa, se movimenta, busca mais e constantemente está altamente motivada. Essa é uma pessoa que sabe que a motivação vem dela mesma. Então essa é a pessoa, esse é o tipo de profissional que o mercado busca. Esse é o tipo de profissional que o mercado precisa e paga muito bem. Onde você está nessa lista hoje? Mais ainda, aonde você pretende estar? Por isso, eu montei o Avante. Para que as pessoas possam gerir suas carreiras e alcançar as posições e os resultados que são valiosos e que são importantes para elas. Até porque, sejamos francos, esse é um fato importante. Essa é uma reflexão que tem que ser feita. O sucesso não tem o mesmo significado para todo mundo. Sim, alguns querem ganhar muito dinheiro. Outros querem tempo para a sua vida pessoal. Outros ainda buscam o status social, o reconhecimento. Já uma quarta pessoa poderia querer constantes desafios e provocações. Então, nesse momento, comece a refletir. O que você busca na sua carreira? O que é sucesso para você? E a essa altura da conversa, você já tem duas tarefas para realizar. Uma avaliação da sua posição no mercado, com relação principalmente aos seus resultados e à sua motivação, e também uma avaliação que te permita entender o que você busca na sua carreira. Mas faz isso por escrito, não faz só pensado. Anote os resultados, porque essas respostas elas podem se tornar diferentes ao longo do tempo. Quando eu era um executivo da Ambev, eu buscava aprendizado e reconhecimento do mercado. Eu aprendi muito com a Ambev e eu fui muito reconhecido. Mas eu trabalhava 7 dias por semana, muitas vezes. Eu não tinha tempo para relacionamentos, eu não tinha tempo para esporte, eu não tinha tempo para saúde, para nada. Esses objetivos que eu buscava foram conquistados. Ótimo. Só que hoje eu já busco outras coisas. Eu busco tempo para minha vida pessoal. Eu tenho um casamento, eu tenho 2 filhos, eu tenho meu pai, meus sobrinhos. E essas pessoas, hoje eu tenho a clareza de que elas são a parte mais importante da minha vida. Mudou. Além do fato de que, atualmente com mais de 40 anos de idade, eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu estou envelhecendo. E você? O que você está buscando agora? Porque sabendo isso, a gente pode ir em frente, pode ir avante. Avante é o curso que vai revelar como você tem que agir e o que você deve fazer para gerenciar a sua carreira e se tornar um profissional ou uma profissional valioso ou valiosa para as empresas e para o mercado, permitindo que você possa crescer na sua carreira, aumentar a sua autoestima e a sua satisfação com o seu trabalho. Esse curso é para você que quer construir uma carreira profissional de sucesso, do seu sucesso.
Esse curso é para você que quer assumir a gestão da sua carreira e que quer empreender na sua carreira profissional. Com isso, você busca alcançar cargos de maior responsabilidade, de maior visibilidade, de maior rentabilidade. Então imagina só, o seu líder, hoje da hierarquia, chamando você para te dar uma promoção, te levando para um cargo que você sempre desejou na empresa e te permitindo ter uma renda muito maior e mais condições de proporcionar uma vida confortável para quem você ama. Pensa. Imagine você chegando na sua casa e falando para a sua família que a sua competência foi reconhecida e que você teve uma promoção na sua empresa. Já pensou? Ou que de repente houve um chamado para você participar de um processo seletivo numa empresa que você sempre admirou. Ou ainda que as suas ideias e projetos estão gerando os resultados que você tinha planejado. E aí você pode ver o mercado abrindo portas para você e para os seus empreendimentos. Já parou para pensar nisso? Imagine você ganhando muito mais, podendo realizar os sonhos que você tem há tanto tempo. Imagine você conquistando o reconhecimento profissional no mercado, sendo chamado para eventos, sendo reconhecido, sendo um profissional de destaque na sua categoria. Para pensar. E imagine a sua carreira profissional se desenvolvendo de acordo com o seu planejamento e você conquistando cargos, maiores responsabilidades, trabalhando em empresas que têm muito maior porte, sendo então um profissional que serve de exemplo para outros profissionais. É disso que nós estamos falando aqui. Pensa bem. Você até hoje veio crescendo na sua carreira, aproveitando as oportunidades que foram surgindo, mas o que eu quero compartilhar com você é muito mais do que aproveitar as oportunidades. Eu quero mais. Eu quero que você crie as oportunidades. Eu quero que o mercado reconheça isso. E isso é um processo profundo de mudança. É você se lançar num processo de autoconhecimento e de crescimento profissional e pessoal que possam te tornar mais valioso ou mais valiosa para o mercado. Com tudo isso que nós estamos falando de conhecimento, de uma postura e de atitudes muito mais interessantes, muito mais valiosas. E para poder se tornar essa pessoa com esse valor maior, você tem que estar disposto a viver um processo de mudança. Deixa eu te mostrar. O que eu quero que a gente entenda a respeito desse processo de mudança? Vamos ver isso com mais detalhes. Olha só. Os organismos, eles vivenciam normalmente um ciclo de evolução de 5 etapas. Nós poderíamos falar de organismos vivos, mas no nosso caso eu vou me concentrar a analisar com o foco nas carreiras profissionais. A primeira etapa é a etapa de formação, quando se desenvolvem processos de aprendizagem formal e também processos de aprendizagem informal. Momento de grande crescimento técnico, um momento de muitas informações, provavelmente a época dos seus estudos formais, da sua formação. Logo a seguir, vem o processo de tumulto, em que as certezas não se confirmam e muitos profissionais, a maioria deles, enfrentam dúvidas e dificuldades. Dúvidas e dificuldades que a realidade apresenta. Esse é um processo doloroso como a adolescência e acontece nas carreiras profissionais. É normal. Logo após vem a fase da normalidade, em que as coisas se estabelecem e o processo se torna constante, para logo depois surgir o desempenho, que aí é quando os resultados crescem e novamente o profissional vivencia um momento de alto desempenho, muita produtividade, muitos resultados. Mas normalmente
surge então o momento da acomodação. O profissional bate no teto e começa a achar que conseguiu tudo o que poderia conseguir. Veja, isso é normal. É normal para carreiras profissionais, mas é normal porque acontece estatisticamente em grande quantidade, na maior parte das carreiras profissionais. Porque não precisa ser assim. E para quem não quer, não é assim. Então, algumas perguntas surgem quando a gente fala de mudança. Primeira delas, qual é o momento ideal para mudar? Mais ainda, a gente pode mudar sempre. E outra, qual a frequência da mudança? E muito importante, qual a velocidade da mudança? Tem uma resposta que é comum para as 4 questões. Depende. Cada um vai vivenciar o seu processo em sua forma particular. O importante é você entender como você vivencia isso para que você possa investir de forma adequada no seu processo de crescimento. Porque existem 2 tipos principais de mudanças, que são as mudanças estruturais, em que, como o nome diz, se muda a estrutura, a fisiologia, e as mudanças organizacionais, em que se mudam comportamentos, se muda cultura. As 2 são muito importantes, veja bem, mas o processo de mudança profissional se sustenta em mudanças organizacionais. É disso que nós estamos falando aqui. E a mudança de comportamentos é o que a gente pretende construir juntos no Avante. Ter o entendimento de todas as variáveis envolvidas em um processo de mudança para que isso aconteça de forma sólida e, principalmente, sustentada. E ao invés de você ser mais um levados pelas decisões de outras pessoas, não. Você poder ser o gestor da sua carreira, investindo no seu crescimento, mesmo quando o seu desempenho já está massa, elevado, ainda assim você pode mais. Mas vamos ter uma coisa muito clara, desde o início. Vamos ter uma conversa séria. O Avante não é um curso para quem está esperando milagres ou favores da sorte. Não é um curso para quem acha que tem receita mágica que vai resolver tudo sem esforço e sem dedicação. Não é um curso para gente que está esperando as coisas caírem no colo. O Avante é um processo de gestão de carreiras que você vai assumir a responsabilidade e que é baseado em 3 pilares básicos. Que a autoavaliação é o primeiro, o relacionamento consigo mesmo. O relacionamento interpessoal é o segundo, que é o relacionamento com os outros. E o terceiro pilar é desempenho e produtividade. Aí nós estamos falando do seu relacionamento com o mercado e com os resultados. Então, inicialmente você vai precisar se avaliar e analisar os seus comportamentos de forma cuidadosa e criteriosa. Nós já começamos por aqui mesmo quando a gente falou daquelas suas 2 tarefinhas, aqui nesse vídeo. No Avante nós vamos fazer isso com mais profundidade, com um ferramental mais adequado. Essa é a base para qualquer processo de mudança e melhoria de comportamentos e resultados. Porque, honestamente, sem saber de onde a gente está partindo, nossa jornada é em vão. Lembra do gato risonho. Outra coisa, você vai precisar se conhecer bastante, ter dados, ter cases que possam confirmar e explicar tanto os seus comportamentos quanto as suas decisões e escolhas. Então, com isso, a gente vai em frente para o segundo pilar, a segunda base desse curso de mudança. No relacionamento interpessoal, nós vamos ver detalhes sobre diferentes personalidades, nós vamos ver detalhes e informações sobre marketing pessoal, sobre estresse e algumas outras situações que impactam diretamente nos resultados que nós temos com e através das outras pessoas. Porque veja, atualmente é impossível a gente pensar em um profissional que não saiba trabalhar em equipe, que não saiba ter um relacionamento adequado e positivo com clientes, com parceiros,
com fornecedores e até mesmo com concorrentes. Essa é uma realidade atual. Nesse pilar, você vai se capacitar a estreitar vínculos e relacionamentos que são fundamentais para a geração de resultados. E aí, então, nós estamos falando do terceiro pilar. O terceiro pilar é a avaliação ambiental, que vai te permitir condições de unir todo o conhecimento agregado até então para construir planos de ação e planejamentos estratégicos e táticos para a sua gestão de carreira. Entenda, esse é um movimento que se inicia quando a gente se encontra no Avante, mas que não termina nunca, porque o mercado está em constante mutação e evolução. Nós precisamos acompanhar esse ritmo. Você vai ter o ferramental para continuar se aprimorando e se desenvolvendo mesmo depois do curso. Então, nesse momento, eu vou repetir. Você tem 3 escolhas. Você vai decidir o que fazer. A primeira escolha é não fazer nada. E essa escolha garante que você vai continuar tendo os mesmos resultados que você está tendo atualmente, que podem ser bons resultados. Mas aí é no esquema do Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar. A segunda escolha é você buscar novos e melhores resultados e tentar sozinho alcançar esse grau, alcançar esse preparo, ser o gestor da sua carreira profissional. Essa é uma jornada longa, vale a pena, mas é longa. A terceira escolha é você pegar um atalho comigo e com o Avante. Eu vou te ensinar o passo a passo de você assumir a sua carreira e melhorar os seus resultados. Sinceramente, eu não quero, de forma nenhuma, desmerecer nem desrespeitar a sua história e os seus esforços. Eles são valiosos. Mas tudo que você fez até agora foi o suficiente para chegar até aqui. Para ir além, para atravessar um corredor estreito e conquistar as poucas posições de altíssimo desempenho, de alta hierarquia, de reconhecimento, você vai ter que fazer alguma coisa diferente do que você fez até hoje. Eu quero você na minha turma do Avante, para que eu possa te ajudar a ser mais e ser muito melhor do que você já foi até hoje. Então, agora é a hora de você decidir o que fazer. Eu espero muito poder te ajudar nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Eu espero muito pela oportunidade de poder compartilhar tudo isso que eu juntei e que eu preparei para estar aqui compartilhando com você. Eu estou aqui por você. Então faz sua escolha e eu espero que a gente volte a se encontrar. A gente se vê no curso. Avante!